absorção fotoelétrica, ou efeito fotoelétrico, como ele também é conhecido. A interação de um fóton com um elétron em órbita próxima ao núcleo do átomo, eu coloquei entre parênteses aí, camada mais interna, porque isso é uma informação que vocês devem colocar no mapa mental de vocês, tá? Falei para vocês escreverem efeito Compton, deixar um espaço, escreve efeito fotoelétrico ou absorção fotoelétrica, que são os dois que mais caem em concurso, e vamos colocar a maior quantidade de informação que a gente puder de forma resumida. Então, camada mais interna é uma informação do efeito fotoelétrico. Vou anotar aqui no meu mapa mental para depois fazer para vocês. Camada mais interna. Anotado. Então, a absorção fotoelétrica, a gente vai pensar agora no feixe de raio-x. O feixe de raio-x, ele sai da ampola, vai em direção ao paciente, interage com os átomos do paciente. Quando esse feixe de raio-x interage com o átomo da camada mais interna, vai ser uma absorção fotoelétrica. O fotoincidente, ao chocar-se com o elétron, transfere toda a sua energia. Então, o feixe de radiação vem em direção ao paciente, interage com um elétron orbital do paciente, da camada mais interna, choca-se com ele, transfere toda a sua energia para ele. A gente lembra lá quando a gente estudou a formação do raio-x. Quando é transferida uma energia a mais para um elétron, ele não cabe mais naquela órbita, ele é ejetado, ele sai dali, vai interagir com os outros átomos até ele sumir. E fica um buraco na camada mais interna, não pode haver buraco. Aí o que acontece? Da camada mais externa, ele tem que liberar parte da sua energia em forma de radiação e ir para a camada mais interna. Se tiver várias camadas, cada vez que um elétron for sair da camada mais externa para a camada mais interna, ele libera um feixezinho de radiação de baixa energia. Aí ele tem que pular para outra até chegar na camada mais próxima do núcleo, que foi onde estava a vacância, onde estava o buraco. Essa radiação de baixa energia que é gerada nessa transferência de camada dos elétrons, essa energia ela é absorvida pelo próprio paciente, ela é uma energia baixa, então ela não consegue atravessar o paciente lá para o filme formar a imagem. Ela é absorvida pelo próprio paciente, tá? Então, radiação absorvida pelo próprio paciente, isso não é bacana para o paciente, tá? Então, não tem nada escrito em livro nenhum, mas a gente consegue concluir que o efeito fotoelétrico ele é mais nocivo ao paciente. Tá? Eu já vi isso caindo em prova, perguntando qual é o efeito mais nocivo para a imagem, qual é o efeito mais nocivo para o paciente. Tá? Então, o efeito fotoelétrico ele é mais nocivo ao paciente, porque o efeito Compton ele é o efeito da radiação secundária, e radiação secundária é o que sai do paciente, então não está prejudicando ele. Mas se atingir o filme, prejudica a imagem. Tá? Então, o efeito Compton, ele prejudica a imagem. Efeito fotoelétrico, ele é prejudicial ao paciente. Então, lá no mapa mental, em efeito Compton, vocês botaram radiação secundária, vão botar assim, prejudicial à imagem. O efeito fotoelétrico, vocês botaram camada mais interna, vocês vão botar prejudicial ao paciente, tá? Então, vou botar aqui também. Prejudica a imagem conta e prejudica o paciente, ou prejudicial ao paciente. Lembrando que isso é só para montar uma mapinha mental, não tem nada escrito. Olha o texto aí, o texto da apostila não está dizendo o efeito fotoelétrico prejudica o paciente. Não está, é só uma conclusão, tá? Porque essa energia baixa, ela é absorvida pelo próprio paciente, tá? Então, próximo ponto aí. Em baixas energias, ou seja, em baixo kV, predomina o efeito fotoelétrico. Mais uma informação para o mapa mental. Vocês vão botar baixo kV em efeito fotoelétrico. Baixo kV. E vamos continuar. Tá? Então, essa interação fotoelétrica ela é bem
parecida com a formação da radiação característica, né? Então, já expliquei sobre as camadas na outra aula. Se não assistiu a outra aula de radiação característica, vai lá porque parte do mesmo princípio. Só que na radiação característica era elétron orbital lá no átomo do anodo, era dentro da ampola na formação do raio-x, e a absorção fotoelétrica é o raio-x já formado, é o feixe de radiação interagindo com os átomos do paciente. Produção de pares, outra forma de absorção. Essa aqui raramente cai em concurso público, mas se está no livro é importante. Então, a produção de pares ela ocorre quando o fóton de radiação é superior a 1,022 milivolts. Tá? Então, essa informação com número aí pode aparecer em algum concurso. Essas informações de número costumam vir, mas da produção de pares eu nunca vi. Tá? Mas vamos aí marcar na apostila, porque vai que cai, né? Se cair, a gente já gravou, que é 1,22 milivolts. Então, sublinhada aí, se um dia cair, produção de pares, pode ser uma informação importante. Então, vai interagir na vizinhança do núcleo do átomo. Então, a gente viu lá no efeito fotoelétrico que se chocou com o elétron orbital da camada mais interna. Na produção de pares, o fóton vai interagir ali na vizinhança do núcleo do átomo. E após essa interação, o fóton pode desaparecer e ele vai dar origem a um par de elétrons, sendo um negativo, que é o próprio elétron, e um positivo, que é chamado pósitron, e que perdem a sua energia cinética no próprio local. Então, a produção de pares, o fóton vai interagir com a vizinhança do núcleo, tá? Então, a produção de pares tem a ver com o núcleo do átomo e ele vira um elétron e um pósitron. E depois a energia acaba. Tá? Então, essas são as informações importantes aí do produção de pares, que quase nunca aparecem no concurso, mas é bom saber. Próximo, difusão. Difusão também pode ser chamado de espalhamento. Então, é a forma da radiação se espalhar. A gente viu lá nos dois primeiros que a radiação era absorvida. Absorvida. Aqui não, aqui ela vai ser espalhada. Então, a difusão é o espalhamento. Corresponde à interação de um fóton de radiação com um elétron fracamente ligado ao átomo do objeto, ou seja, elétron da camada mais externa. Então, a absorção fotoelétrica, camada mais interna. Difusão, camada mais externa. E como o efeito Compton é uma difusão, lá no mapa mental em Compton, a gente pode escrever camada mais externa. Camada mais externa. Está aumentando o mapa mental. Depois vai ficar bonitinho. Ao contrário do efeito fotoelétrico, a difusão atua prejudicialmente na qualidade da imagem radiográfica. Então, nessa parte, está dizendo ao contrário do efeito fotoelétrico, prejudica a imagem. Então, o efeito fotoelétrico não prejudica a imagem. Pode ser de dois tipos, difusão elástica e a difusão inelástica, também chamada de difusão quântica. Vamos ver essas duas. A difusão elástica, em toda a minha vida de fazer concurso, de há mais de 10 anos, eu só vi caindo uma vez, tá? Essa efeito Thomson. Agora, efeito Compton, quase em todas as provas. Então, difusão elástica, também denominada efeito Thomson, ocorre quando um fóton incidente é desviado da sua trajetória inicial sem perda de energia. Então, lembra, a difusão vai acontecer nas camadas mais externas, tá? Então, vai acontecer aqui, se eu pegar o ponteiro, vai acontecer aqui, ó, nas camadas mais externas, e o efeito Thomson não vai haver perda de energia. Tá? Então, vocês vão associar efeito Thomson a sem perda de energia. Então, ele vai ser desviado da sua trajetória. Então, a gente vai lembrar que esses efeitos eles têm a ver com a radiação secundária.
Então, ele vai ser desviado da sua trajetória. Ele tinha que atravessar o paciente direto e encostar no filme, mas por alguma difusão, ele foi e perdeu a sua trajetória inicial. Só que ele não perdeu sua energia, ele foi embora para outra direção com toda a sua energia, tá? Uma radiação secundária forte, efeito Thomson. Na difusão quântica ou inelástica, que é o famoso efeito Compton, ele vai ocorrer quando o fóton incidente, ao chocar-se com o elétron, transfere parte da sua energia, ou seja, existe perda de energia. Então, no efeito Thomson não tem perda de energia. No efeito Compton tem perda de energia. Ele vai transferir parte da sua energia, sendo em seguida defletido em direção diferente, ou seja, já virou radiação secundária, já perdeu sua trajetória, foi embora para um lado diferente, mas perdeu a energia. E ele vai originar um eletrocompton, porque ele se chocou e passou parte da sua energia para aquele elétron orbital. E quando ele passou parte da sua energia para aquele elétron orbital não pôde mais ficar ali. Lembra, se ele está com energia a mais ou a menos, ele não cabe naquela órbita, ele tem que ir embora. Então, ele gerou um elétron compton, esse elétron que ficou com mais energia do que deveria e saiu. E um fóton resultante, o que é o fóton resultante? É a radiação secundária, é o que sobrou da energia desse fóton. Passou parte para o elétron e o que sobrou, ele virou um fóton resultante. E esse elétron que recebeu energia virou um elétron compton. Tranquilo, né? Às vezes a gente vai ler e o negócio parece ser tão complicado, mas não é. Então vamos voltar aqui nessa imagem, só para a gente usar, mas eu acho que tem imagem do corpo lá. Vem um fóton, interagiu com o elétron orbital da camada mais externa e transferiu energia. Transferiu energia, esse elétron vai ter que sair daqui e virou um elétron compton. E a radiação que sobrou? Radiação secundária, espalhada. Então vamos continuar. Então teve um elétron compton e um fóton resultante como resultado dessa difusão, que não contribui nada para a formação da imagem. Então, o efeito Compton não contribui para a formação da imagem. E se bater no filme, esse fóton resultante gera borramento, então ainda prejudica. Como que eu faço para o efeito Compton, né, esse fóton resultante, não bater no filme e não prejudicar a minha imagem? Usando grade antidifusora.